A fala do presidente Lula equipara o Hamas a Israel. Ele está errado ao equiparar, se é que ele equiparou, e você concorda com isso, esses dois eventos, o atentado terrorista do Hamas e a resposta para uma parcela relevante da comunidade internacional acima do tom aplicada por Israel nesses últimos 40 dias. O presidente errou, Urian? Você é um excelente jornalista e você complica a minha vida por conta disso, porque a maneira como você pergunta é para eu dar uma resposta sim ou não. Sim. Mas eu não consigo dar uma resposta sim ou não. Então encerramos por aqui. Não, eu vou ter que destrinchar um pouquinho isso aí, Rafael. Primeiro, nada do que tem acontecido tem sido imprevisível. Ou seja, a reação de Israel não era imprevisível. O Hamas, quando fez os ataques no dia 7 de outubro, já sabia que Israel daria uma resposta na altura que foi dada, com a violência que foi dada, que por muitos é considerado desproporcional. Segundo ponto, isso que está acontecendo aqui no Brasil, essa polarização, essa talvez uma nacionalização de um assunto que é de fora, está acontecendo em outros lugares também, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo dentro das universidades americanas que estão divididas entre pró-Israel, pró-Palestina, com pessoas que financiam essas universidades ameaçando tirar o financiamento delas. E talvez o terceiro ponto é que a postura do Lula também nesse momento, principalmente depois da chegada dos brasileiros aqui, não surpreende. Por quê? Porque o PT, historicamente, tem sido um partido mais alinhado com a causa palestina. Desde... O que é uma coisa diferente... Do Hamas. Exato. Do Hamas. Mas a violência que está acontecendo agora, quem está sofrendo em maior parte são os palestinos. Então, mais de 10 mil mortos já passa dos 10, 12 mil mortos. Então, isso a gente já volta há alguns anos. Então, 2014, como que surge aquela expressão do anão diplomático? Quando o Israel faz um ataque à faixa de Gaza e o Brasil critica e Israel chama o Brasil de anão diplomático, por conta disso. Aí, em 2021, veio uma lista assinada por 10 integrantes do PT, dizendo condenando aquela classificação do Hamas como uma organização terrorista por vários países. Aí, durante o governo Bolsonaro, que é um governo que se colocava como principal opositor ao governo PT, Bolsonaro diz que vai mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, que é o que Israel mais gostaria que acontecesse. Isso automaticamente daria a Jerusalém o título de capital de Israel. Então, começa por aí. Segundo, dificuldade de 3 semanas para a retirada desses brasileiros de lá. Então o governo, por mais que tenha feito críticas também, teve que se conter. Não podia criticar abertamente, apesar do Celso Amorim falar de genocídio, apesar de várias outras críticas também. Mas quando essas pessoas chegam no Brasil, aí o governo se vê com um pouco mais de liberdade para poder criticar mais abertamente. E aí, obviamente, pega aquela causa do sul global de somos o porta-voz dos oprimidos, das vítimas, dos mais pobres, para poder falar dessa maneira. Então, eu tive que falar tudo isso para dizer que é óbvio que eu condeno, Urian, as reações desproporcionais, os ataques indiscriminados, porque estão previstos na legislação internacional, nas convenções internacionais, Convenção de Genebra, que certas coisas não podem ser feitas. Eu condeno isso, mas Israel tem, por outro lado, os seus motivos. E quais os seus motivos? É aquela conta que Israel faz e que um dia vai ter que apresentar. Se matou 10, foi que acredita que vai proteger 100. Com esse ataque. Então, se ataca um hospital que matou 10 pessoas, é porque naquele hospital poderia ser planejado um ataque que ia matar 100 do seu lado. E isso, o Karim Khan, que é procurador do Tribunal Penal Internacional, já falou que para cada ataque, Israel vai ter que explicar. Então, se estiver fazendo de maneira criminosa e indiscriminada, vai ter que explicar e vai ter que pagar por isso. Agora, se não tiver,
aí cabe à justiça internacional falar. Mas você não acha que o Lula errou no sentido de dizer a palavra terrorismo, que ele poderia colocar de uma outra maneira? Porque o Hamas, sim, é um grupo terrorista, já Israel não. Né? Assim, a forma dele colocar isso não traz para ele um problema diplomático maior? Ele pode colocar isso com outras palavras, sem usar esse termo? Eu acredito que traz, principalmente... Não agora. Se fosse um mês atrás, seria mais... Um mês não, 2 semanas atrás. Muito mais perigoso, porque os brasileiros estavam lá ainda, né? Tem uma parte que tá... E o Brasil era presidente do Conselho de Segurança da ONU. Então ia ter mais dificuldade ainda de aprovar alguma coisa, uma resolução, caso não mostrasse tanta imparcialidade. Mas é a postura que a gente já imaginou que o PT teria, que o Lula teria. Então, assim, eu pessoalmente discordo de você chamar um Estado de terrorista. Eu acredito que se o Estado age como tal e você está numa posição historicamente oposta, pode até justificar, mas não acho que seja o caso do Brasil, que tem uma relação histórica com Israel. Não acho que contribui. Não contribui com a conversa, não contribui com você se colocar depois como possível mediador para o conflito, você chamar de terrorista. Então, eu achei desnecessário. Eu acho que o termo terrorista que foi um pouco pesado, né? Ele poderia recriminar toda essa coisa dos hospitais serem destruídos, né? Das ambulâncias não conseguirem chegar, mas usar o termo, ele acabou, se era o objetivo acabar com a guerra e tentar amenizar de alguma forma, isso só coloca mais pólvora na discussão, né?